Shalom Vrahá, paz e bênção, pastor Valdécio Batista aqui, mais uma vez, depois de algum tempo sem postar vídeo, e retorno trazendo mais uma reflexão. Claro que os nossos estudos geralmente ele é resumido, é uma breve, uma pequena, uma simplória exegese de alguns textos, em especial de um versículo, claro, que a gente leva em consideração o contexto anterior e posterior. Mas o importante é a mensagem que Deus quer transmitir para o aperfeiçoamento da nossa alma e do nosso andar, do nosso viver como cristão. E hoje estaremos trazendo, ou mencionando, ou fazendo uma breve exegese sobre a expressão não suportarão a sã doutrina que é encontrada no Novo Testamento, em especial na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, verso 3. E vamos, como eu já disse, realizar um simplório estudo exegético deste verso, para uma compreensão de seu significado dentro do contexto mais amplo das Escrituras e, ao mesmo tempo, considerar suas implicações para os crentes. Eu trago esse estudo porque, desde que mundo é mundo, escândalos sempre estarão presentes na caminhada de todo aquele que quer ou que deseja viver uma vida cristã. Esses falsos testemunhos, ou esses escândalos, em alguns casos visa corrigir a conduta de alguém. Quando alguém é convertido de verdade, quando ele erra, isso o machuca, isso dói, isso inflama dentro dele e ele busca imediatamente uma forma adequada para se consertar, se colocar no prumo, na linha para agradar a Deus. Um outro objetivo também dos escândalos é revelar dos que são daqueles que não são. É para revelar as intenções do coração de alguém. Nada fica oculto por muito tempo. E um dos indícios que Paulo nos traz à tona através da sua epístola, não somente a Timóteo, mas todas as outras que ele escreveu, visa justamente nos preparar, nos deixar a par e mostrar que, à medida que nós iremos vivendo a vida cristã e que esse tempo tende a nos aproximar de Cristo, da sua volta, muitos acontecimentos relacionados à vinda de Cristo, que aconteceria dentro da igreja, seria mostrado, seria revelado. Então, eu quero deixar isso claro, tá ok? Então vamos nós ler 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3, vou ler na versão NVI, que diz assim: Pois virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Vamos fazer essa pequena análise. A priori, simploriamente, o contexto e o autor. A segunda epístola a Timóteo foi escrita por ninguém menos do que o apóstolo Paulo. E como já foi dito o endereço, essa carta foi dirigida ao seu filho na fé, ao novo pastor, Timóteo. Nesta carta, o apóstolo Paulo compartilha conselhos e exorta Timóteo a permanecer fiel à verdade, e essa verdade é a verdade do Evangelho, e ao ministério. A primeira observação que eu quero fazer aqui: quando alguém é chamado ao ministério, quando Deus convoca alguém para assumir uma posição na igreja, de liderança, de estar diante de uma audiência, esse ministério é legítimo. Esse ministério é digno de ser honrado e de ser respeitado. Porém, esse ministério vai exigir daquele que assumiu tal cargo, tal posição, que ele permaneça fiel à verdade do Evangelho. Não somente na fala, na pregação, nos ensinos, como também na sua vida diária, na vida prática. Por quê?
Porque alguém pode estar assumindo uma posição legítima, um ministério legítimo, porém a sua fala não está totalmente de acordo com a verdade do Evangelho. Ela pode estar conectada a qualquer outra verdade, mas se ela estiver desvinculada da verdade do Evangelho, a prática dessa verdade do Evangelho, esse ministério irá cobrar de tal pessoa que assume tal posição, de uma maneira ou de outra, Deus pesará a sua mão e vai se, a partir daí, revelar de quem essa pessoa de fato é, o que existe dentro dela. Porque às vezes a função é legítima, mas a vida da pessoa é ilegítima a respeito da função que ela ocupa. E nós estamos aí, as redes sociais estão repletas e sempre e constantemente, claro que eu fui redundante, estão mostrando o tipo de pessoas que estão pregando, que estão sendo convidadas, que estão sendo pagas, estão recebendo ofertas, estão ocupando uma função legítima, porém não estão pregando a verdade do Evangelho. Não está sendo fiel ao seu ministério, não está sendo fiel ao seu chamado. Número 2, vamos então mencionar aqui a palavra sã doutrina. A expressão sã doutrina refere-se ao ensino correto e saudável da palavra de Deus. Essa sã doutrina, nada mais, nada menos, é a base sólida, absoluta da verdade, que guia a vida dos crentes e os mantém firmes na fé. Volto a repetir, a sã doutrina é o que nos dá norte, é o que revela o que é falso, o que é trevas, o que é errado. É aquilo que é revelado a nós, que é mostrado a nós, o que agrada e o que não agrada ao Eterno. Então, a sã doutrina abrange os princípios fundamentais da fé cristã, como a natureza de Deus, a salvação por meio de Cristo, ter uma vida piedosa, uma vida ética, uma vida moral e tudo aquilo que envolve uma vida santa, uma vida de devoção ao Eterno. Dentro disso que eu acabei de ler, também posso tirar a seguinte observação. Os falsos profetas, eles sempre começam de maneira certa, de maneira coerente. Com o passar do tempo, algumas coisas vão acontecendo no percurso, vão acontecendo na caminhada, as situações vão acontecendo, as situações vão apresentando nuances para justamente mostrar para a pessoa que aquilo que está lá dentro dela pode ser falso, pode ser verdadeiro. Número 3. Não suportarão a sã doutrina. Então, aquilo que eu disse anteriormente nos leva justamente a essa questão de não suportar a sã doutrina. Não a salvação, mas a conversão dessa pessoa faz mais parte de um convencimento de que um verdadeiro convertimento. Então, essas pessoas, diante de situações que lhes serão apresentadas, irão fazer com que elas não suportem a sã doutrina. Então, a palavra grega usada aqui para não suportarão é enenkontai. Anenkontai, que significa não suportar, ou não suportar pacientemente. Ou seja, vou dar uma ideia, né? É como se você estivesse de pé, com um peso sobre você, e você tivesse que suportar pacientemente. Você teria que aguentar, você teria que perseverar, se manter firme, se manter de pé. Esses que não suportarão a sã doutrina, eles não suportam pacientemente. Eles cedem à pressão do mundo. Eles cedem às propostas do mundo, porque eles não são capazes de viver, de suportar essa vida que a sã doutrina exige de nós crentes. Refere-se à recusa ativa, ou à incapacidade de aceitar e aderir à sã doutrina. Essa recusa ativa é aquela recusa que a pessoa deixa bem claro
que ele não aceita mais aquele princípio, ele não aceita mais aquela proposta, ele não aceita mais continuar nessa pegada, nesse caminho. E por isso ele tem uma incapacidade de ceder, de aceitar, de se submeter a essa doutrina. E esse não suportar pode ser tanto emocional quanto intelectual. Pode indicar uma resistência consciente à verdade ou uma preferência por ensino mais atraentes ou conformes aos seus desejos pessoais. As igrejas, se elas não se manterem fiel à palavra, ao seu ministério, ao seu chamado, à sua vocação, elas, com medo de perder membros, com medo de perder as pessoas ou lucro que talvez aquela instituição possa estar dando, isso nada mais, nada menos também é uma prova de que existe um erro, existe uma configuração errada dentro da pessoa. Elas, de certa forma, irão ceder à proposta daqueles que estão procurando a igreja. Ou essas pessoas que estão resistindo, essas pessoas que estão procurando algo que numa igreja verdadeira, que prega a palavra da verdade, não as dão, ou elas não encontram ali, naturalmente elas deixarão de frequentar essas igrejas, deixarão de praticar esses ensinamentos da palavra divina e também elas, ao mesmo tempo, procurarão líderes, denominações ou religiões que possam alimentar, fortalecer, dar mais combustível, engordar a carnalidade dessas pessoas. E por conta disso levará ao quarto nível, que é o sentindo coceira nos ouvidos. Essa imagem retrata a busca por novidades ou entretenimento, como coçar uma coceira. Significa que as pessoas buscam ouvir ensinos que lhe agradem ou que despertem seus interesses momentâneos, em vez de se comprometerem com a profunda verdade da palavra de Deus. Elas, além de estar ouvindo a verdade, que liberta, que cura, que restaura, que tem o poder de restaurar as características divinas, essa imagem e semelhança divina existente no homem, perdida através do pecado e da carnalidade, eles acabam sentindo desejos, apetites, eles acabam querendo se entreter, eles querem algo que lhe agrade, algo que não lhe seja cobrado, que não lhe seja exigido, que lhe permita viver a vida que eles escolheram e não somente tragam alívio a essas escolhas, acabem também concordando com elas. E para que isso aconteça, juntarão mestres para si mesmos. Isso descreve a tendência das pessoas de escolherem líderes religiosos ou mestres que promovam o que elas querem ouvir, mesmo que isso não esteja alinhado com a sã doutrina. Em vez de buscar a verdade objetiva, elas procuram aqueles que confirmarão suas próprias crenças e desejos. Hoje nós estamos vivendo aí uma proclamação absurda de viver o amor. Porque dentro da conjectura cultural, carnal, mundana, diabólica dessas pessoas, amar está associado a ter liberdade, a você fazer o que você quiser, o que der na telha. Quando na verdade amor exige responsabilidade. Amor exige, ou melhor, amar exige compromisso. Olha que coisa interessante que eu quero mostrar para vocês. Quando nós meditamos de maneira coerente na liderança do Espírito Santo, em João capítulo 3, verso 16, o Espírito de Deus nos revela o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus
enviou seu Filho amado para que todo aquele que nele crê possa ter a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele se comprometeu com ele, se comprometeu com o próprio Filho e se comprometeu com todo aquele que crer no Filho. Esse compromisso de Deus para com Cristo, de Cristo para com Deus, de Cristo para com o ser humano para com Cristo, exige de nós uma transformação. Exige de nós que o amor dele por nós nos constranja e nos leve a ter uma vida diferenciada, uma vida que me leva a estar compromissado em agradá-lo, em servi-lo, em estar disposto a ser o reflexo, a sombra, a projeção divina nesse mundo. E porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê em Cristo tenha a vida eterna. Ou seja, existe um procedimento do ser humano que é contrário à vontade de Deus, que faz com que o homem não desfrute da vida eterna. E ele diz no 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O amor de Deus se compromete em salvar o homem, em santificar o homem, em prepará-lo para ter comunhão com ele, em viver de acordo com a vontade dele. 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê continua, porque já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Você percebe aqui que existe um contraste entre luz e trevas, entre amar um e odiar o outro, e se dedicar mais a um e desprezar o outro. E o texto 19 diz que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas, desprezaram essa luz. E quando você lê a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você entende, porque os textos deixam bem claro o que é luz, o que agrada a Deus, a vontade de Deus para as nossas vidas, e o que é trevas, aquilo que desagrada a Deus, aquilo que não permite que o homem desfrute de vida eterna. E ele diz no verso 20, porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Essas pessoas irão buscar mestres que satisfaçam os seus desejos, irão abandonar as suas congregações, irão apostatar da fé, porque estão amando, preste bem atenção, amaram mais as trevas do que a luz. Não é que eles não tenham amor pela sã doutrina, não é que eles não tenham amor por Deus, não é que eles não tenham amor por Cristo, mas quando eles têm que escolher entre Cristo e o mundo, eles escolhem o mundo. Entre obedecer e desobedecer, eles desobedecem. Entre fazer o certo e o errado, eles preferem fazer o errado. E para piorar a situação, elas mesclam, ela faz aquilo que elas desejam fazer, que não exige tanta mudança delas, que, entre aspas, parece estar agradando a Deus, parecem estar servindo a Deus, porém, com o passar do tempo, as obras que elas mais praticam e as que se destacam são obras infrutuosas das trevas. E para mim terminar essa parte, eu quero deixar bem claro, para a gente terminar essa parte, né, que tem um quinto aqui, segundo seus próprios desejos, eu quero destacar e conduzir você até o Éden. Até o jardim que o Criador plantou para que Adão e Eva ali estivessem para tomar conta. Olha que coisa interessante que eu quero dividir com vocês. Quando Deus proibiu Adão e Eva de comer do fruto proibido, um pensamento meu é que Satã percebeu que Adão e Eva, vez outra, perambulando pelo jardim, andando pelo jardim, olhava para o fruto daquela árvore, talvez desejando comê-lo. Naquele momento ela se disfarçou,
sei lá, se incorpora naquela serpente, que era o animal mais astuto do jardim, trava um diálogo com Eva, perguntando para ela uma pergunta muito sutil. É muito sutil a pergunta da serpente para Eva, mesmo que pareça ser insignificante. Deus proibiu você de comer de todo fruto da árvore do jardim, Eva? Eva imediatamente responde, não, somente do fruto proibido. E a serpente então indaga, mas por quê? Porque se comermos dele, certamente morreremos, e nós não podemos nem tocar nele. A serpente, então, olhando para os olhos de Eva, declara o seguinte, certamente não morrereis. Aquilo choca, porque talvez era aquilo que Eva estava procurando ouvir. Talvez fosse aquela palavra que Eva estava desejosa, ansiosa para ouvir. E ele acrescenta, a serpente acrescenta, porque Deus sabe que no dia que deles comerdes, sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Ela pega uma verdade, mescla com a mentira e desperta o sentimento existente em Eva de experimentar daquele fruto, de comer aquele fruto. E ao mesmo tempo que Eva ouve aquilo, ela olha para o fruto e o fruto deixa de ser repugnante para ser atrativo. Passa de mortal para dar conhecimento, para trazer algo relacionado a ser mais parecido com Deus. Ou seja, é como se Eva estivesse procurando, ou melhor, a procura dessa galera que Paulo está dizendo aqui que nos últimos dias não suportaria a sã doutrina, é reflexo disso que eu estou falando que aconteceu lá no Éden. Serpente, Eva e logo na sequência Adão, que produziram essa busca pelos mestres que satisfaçam os seus desejos, que lhe agrade os seus ouvidos, que lhe coce os seus ouvidos. E naquele momento foi despertado essas sensações, esse sentimento. Ou seja, tudo relacionado ao fruto naquele momento foi mudado drasticamente na percepção de Eva depois que ela ouviu aquilo que talvez ela quisesse ouvir da serpente. Então termina aqui esse estudo. Espero que você tenha entendido. Cuidado com quem você está buscando para ser seu mestre. Cuidado com quem você está buscando para ser teu orientador espiritual. Cuidado com os falsos ensinos, com as falsas teologias e com as falsas denominações, as falsas igrejas. Tá? Se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar. Se não é inscrito, se inscreva e dê o seu like, tá bom? Shalom, paz e bênção. Até a próxima. Fui.